Vamos resolver o exercício 48 da seção 13.1 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: se dois objetos viajam pelo espaço ao longo de duas curvas diferentes, geralmente é importante saber se eles irão colidir. As curvas podem se cruzar, mas precisamos saber se os objetos estão na mesma posição ao mesmo tempo. Duas partículas se movem ao longo das curvas espaciais R1 de t igual a t ao quadrado t ao cubo e R2 de t igual a 1 mais 2t, 1 mais 6t e 1 mais 14t. As partículas colidem, suas trajetórias se interceptam. Então, solução. Para sabermos se duas partículas irão se colidir ou não, precisamos verificar quando R1 de t é igual a R2 de t. Assim, R1 de t é igual a R2 de t se somente se t ao quadrado t ao cubo for igual a 1 mais 2t, 1 mais 6t e 1 mais 14t. Igualando as coordenadas em 1, temos que R1 de t é igual a R2 de t se somente se t for igual a 1 mais 2t, t ao quadrado for igual a 1 mais 6t e t ao cubo for igual a 1 mais 14t. Então, da primeira equação, nós temos que t é igual a 1 mais 2t, e isso implica que t é igual a menos 1. Mas observe o seguinte: t igual a menos 1, ele não satisfaz as outras equações. Então, por exemplo, vamos pegar a equação 2. Se t for igual a menos 1, observe que menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 1 mais 6 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Isso é igual a 1 menos 6, que por sua vez é igual a menos 5. Então, já percebemos que falha na equação 2, provavelmente deve falhar na equação 3, e com isso já posso concluir que as partículas R1 e R2, elas não colidem, tá? Bom, para saber se as trajetórias se interceptam, precisamos encontrar um valor para t e um valor para s, em que R1 de t é igual a R2 de s. Assim, R1 de t será igual a R2 de s se somente se t ao quadrado e t ao cubo for igual a 1 mais 2s, 1 mais 6s, 1 mais 14s. Então, igualando as coordenadas da nossa segunda equação, nós temos que R1 de t é igual a R2 de s, se somente se t for igual a 1 mais 2s, t ao quadrado for igual a 1 mais 6s, t ao cubo for igual a 1 mais 14s. Então, temos essas três equações, vamos trabalhar com elas. Substituindo t igual a 1 mais 2s, ou seja, a primeira equação, na segunda, que é t ao quadrado igual a 1 mais 6s, temos o seguinte: 1 mais 2s ao quadrado tem que ser igual a 1 mais 6s. Desenvolvendo o quadrado dessa soma, isso equivale ao seguinte: 1 mais 4s mais 4s ao quadrado é igual a 1 mais 6s. Passando esse 1 mais 6s para o outro membro, nós temos que 4s ao quadrado, somado com 4s menos 6s, somado com 1 menos 1 tem que ser igual a 0. Então, esse 1 com menos 1 já se cancela. Esse 4s ao quadrado somado com 4s menos 6s igual a 0. Isso é igual a 4s ao quadrado menos 2s igual a 0. Colocando um 2s em evidência, temos que 2s vezes 2s menos 1 é igual a 0. Isso significa dizer que S é igual a 0 ou S é igual a 1 meio. Então, encontramos dois valores para S. Da primeira equação, temos que S igual a 0 implica T igual a 1. E S igual a 1 meio implica T igual a 2. Bom, dá para a gente verificar que ambos os pares de valores para T e S satisfazem a equação T ao cubo igual a 1 mais 14S. Bom, então eu peguei a primeira equação, substituí na segunda e encontrei esses valores. Verifiquei que esses valores, eles também pertencem à terceira equação. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a primeira
na terceira equação. Ou seja, t igual a 1 mais 2s, eu vou substituir em t ao cubo igual a 1 mais 14s. Mas para que eu vou fazer isso? Pelo seguinte, essa equação ela pode ter um outro valor ao qual a gente ainda não achou. E precisamos verificar se esse valor, que pode aparecer ou não, se ele nos traz alguma informação nova, né? Então, 1 mais 2s ao cubo tem que ser igual a 1 mais 14s. Se somente se, desenvolvendo esse cubo da soma, temos que 1 mais 6s mais 12s ao quadrado mais 8s ao cubo tem que ser igual a 1 mais 14s. Passando esse 1 mais 14s para o outro membro, temos que 8s ao cubo mais 12s ao quadrado mais 6s menos 14s mais 1 menos 1 tem que ser igual a 0. Então, esse 1 e esse menos 1 já se cancelam e obtemos o seguinte: 8s ao cubo mais 12s ao quadrado menos 8s igual a 0. Então, observe que vou colocar um 4s em evidência, ficando com a seguinte expressão: 4s vezes 2s ao quadrado mais 3s menos 2, tudo isso igual a 0. Essa expressão que está entre parênteses aqui, eu também posso fatorar ela da seguinte forma: 4s vezes s menos 1 meio vezes s mais 2 igual a 0. Isso quer dizer que s é 0, ou s é igual a 1 meio, ou s é igual a menos 2. Então, s igual a 0 e s igual a 1 meio nós já conhecíamos, mas apareceu um fator novo, s igual a menos 2. O que é que eu preciso fazer? Verificar se s igual a menos 2 satisfaz as outras equações. Então, observe que já analisamos os casos em que s é igual a 0 e que s é igual a 1 meio. Para o caso em que s é igual a menos 2, da primeira equação, temos que se s é igual a menos 2, t tem que ser igual a menos 3. E com isso, o par não satisfaz a equação 2, por exemplo. Então, se a gente substituir t igual a menos 3 e s igual a menos 2 na segunda equação, ou seja, t ao quadrado igual a 1 mais 6s, nós temos o seguinte, menos 3 ao quadrado, isso teria que ser igual a 1 mais 6 vezes menos 2. Menos 3 ao quadrado dá 9, igual a 1 menos 12, isso por sua vez é igual a menos 11. Então 9 não é igual a menos 11. Dessa forma, nós observamos que esse novo parâmetro que nós encontramos, ele não satisfaz as outras equações. Portanto, as trajetórias se interceptam em dois lugares. No ponto 1, 1, 1, isso ocorre quando t é igual a 1 e s é igual a 0, e no ponto 2, 4, 8, e isso ocorre quando t é igual a 2 e s é igual a 1 meio.